Hoje o assunto é treta. Vale a pena vender milhas? Quais são os riscos e os impactos de se fazer isso? Será que é tão simples assim como muitos vendem por aqui na internet? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu me chamo André e esse é o canal Milhas que Libertam. E antes de ir para o vídeo, deixa eu te pedir uma coisa, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e manda para os amigos esse vídeo, que assim o YouTube vai saber que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas, beleza? Então vamos lá agora sim, indo para o tema do vídeo. Primeira questão, não é ilegal vender milhas, então você já sabe disso, não existe nenhuma lei no Brasil que proíbe essa prática. Porém, as companhias aéreas em seus programas de fidelidade são claras e vedam essa prática. Elas proíbem, inclusive, com sanções como bloqueios e até expulsão do programa. E aqui já entra um ponto bem polêmico. Afinal de contas, elas proíbem a venda de milhas, só que elas mesmas, em muitos momentos, quando obviamente é do interesse delas, elas vendem as próprias milhas com desconto. Então isso é no mínimo hipócrita, mas seria assunto para um outro vídeo. A questão aqui é: vale a pena para você vender as milhas? Quais são os impactos disso? Será que é uma barbada, como muitos falam por aqui na internet? É isso que a gente vai ver a partir de agora, beleza? Mas e você, André, já fez venda de milhas? Sim, eu já vendi milhas algumas vezes, poucas vezes e de modo esporádico, e eu acredito que a venda de milhas é para baratear ainda mais a viagem, pegar esse lucro e aproveitar para comprar alguma coisa na viagem, para aproveitar um passeio, para comprar algum ingresso de algum show, de algum evento. E ainda nesse vídeo eu vou te falar o que eu fiz, qual a experiência que eu vivi com a minha última venda de milhas. E talvez é o seu sonho, inclusive, quando for para os Estados Unidos. Vamos agora avançar aqui no vídeo. De onde podem vir as milhas que você vai vender? Basicamente são de dois canais, de duas formas. A primeira são as milhas orgânicas ou as milhas gratuitas. As que você, por exemplo, gera no seu cartão de crédito. Isso se você não paga anuidade. Se você paga anuidade, tem que botar na conta também quanto foi a anuidade, quantos pontos que você gerou, e esse foi o custo que você teve para gerar esses pontos que depois virarão milhas. Mas se você não paga anuidade, esses pontos e essas milhas, elas são gratuitas. Assim como também de uma compra que você faça, uma compra bonificada, compras inteligentes, que é o nome que eu dou, em que você compra um produto e você ganha os pontos por essa compra. A menos que você propositalmente estar pagando a mais por esse produto do que ele custaria, e você sabe disso, aí esses pontos não são a custo zero. Esse extra que você está pagando ciente para ganhar esses pontos é considerado como o custo para gerar essas suas milhas. Então aqui é a maneira orgânica de você gerar milhas e depois poder vender e ter lucro. E a outra forma é o modo pago, o modo em que você investe grana, por exemplo, em clubes e também compra de pontos ou milhas. Então aqui podem ser clubes ligados a bancos, como por exemplo o Clube Livelo ou o Clube Esfera, ou pode ser os clubes das companhias aéreas, como por exemplo Tudo Azul, Latam Pass e Smiles. Então aqui você vai pagar mensalmente um valor e vai receber as milhas proporcional ao seu clube. E a outra forma é você comprar pontos ou milhas, tanto pontos Livelo, pontos Esfera, ou as milhas Latam Pass, Tudo Azul e também Smiles. Então é assim que você tem as suas milhas, que você reúne para depois poder vender. O segundo ponto é para quem que você pode vender as suas milhas. E aqui são dois locais ou dois agentes, digamos assim. Primeiro são as plataformas, e aqui eu vou falar brevemente de Hot Milhas e Max Milhas, ou também de vendas no particular. Primeiramente, vendas no particular, o que é? Na prática, você está emitindo uma passagem para um terceiro, para um amigo, para um parente, para um conhecido, e você aqui tem o seu milheiro que você gerou, por exemplo, a R$10, e você vai vender para ele a 20. Então, ele quer viajar e pagar mais barato, você tem as milhas e não vai viajar. Então, você aqui vai ter o lucro dessa venda que você fez, comprando por 10, por exemplo, e aí vendendo para ele por 20, e ele vai ainda assim pagar menos do que se fosse comprar passagem em dinheiro. Então, essa dinâmica da venda no particular e esse custo do milheiro vocês podem negociar, desde que você tenha lucro e de que ele pague menos do que a passagem, chegando num consenso, vocês já podem fechar o negócio, digamos assim. E a outra forma, então, são as plataformas. Aqui sim, você faz uma cotação, tanto com Hot Milhas quanto Max Milhas, você informa quantas milhas que você tem, de qual programa é, se Latam Pass, Tudo Azul, Smiles,
existe um preço de mercado de cada uma e você vai, enfim, confirmar se você quer vender ou não, já vai saber quanto você vai receber e em qual prazo. Então essa é a dinâmica. Basicamente, quanto mais urgente você quer ter esse dinheiro, quanto você quer receber, menos você ganha pelo seu milheiro. Quanto maior for o prazo e você não tiver urgência, mais você ganha pelo dinheiro e consegue ver isso na hora, né, em todos os casos, tanto com Max Milhas quanto com Hot Milhas, tá bem? E agora, falando em plataformas, eu vou te falar sobre a minha última venda de milhas que eu fiz para Hot Milhas, tá aqui na tela inclusive, e qual foi a experiência que eu vivi na minha última viagem para os Estados Unidos. Na minha visão, faz sentido vender milhas para baratear ainda mais a viagem, com esse intuito, basicamente investindo esse lucro em experiências. Por exemplo, um jogo de basquete, um jogo da NFL, um musical na Broadway, um passeio de buggy, um mergulho em Noronha ou onde você quiser. São experiências que fazem parte da viagem e aí, para mim, pelo menos, é o grande barato de uma viagem e que custa caro geralmente e muitas pessoas nem fazem ou nem cogitam porque o dinheiro apertou. Então, nesse contexto, montar um plano, vender as milhas e com esse lucro comprar esses ingressos ou essas experiências é o que para mim faz muito sentido. E na minha última viagem agora foi isso que eu fiz. Eu montei um plano, eu tinha o sonho de ver um jogo de basquete, estava em Los Angeles, então vendi as minhas milhas, com esse lucro eu comprei o ingresso de graça para ver o Lakers jogar. Quanto vale essa experiência? Então é isso que eu acredito, que você vende as milhas para aproveitar mais a sua viagem. E essa filosofia que eu ensino no meu curso chamado Milhas que Libertam, ou MQL, para você saber como usar milhas para viajar para onde você quiser, pagando muito pouco ou até de graça. E lá tem um módulo inteiro de venda de milhas, em que eu ensino por que você vende, para quem você vende, como você vende, onde você vende e quais são as regras do jogo, para que isso barateie ainda mais a sua viagem. Aqui embaixo na descrição está o link para você conhecer e se tornar aluno. E aqui vem o filé mignon desse vídeo. De onde vem esse lucro? A resposta óbvia é que você vende o seu milheiro por um preço acima do que você pagou. Então, se você gerou o seu milheiro a R$10 e conseguiu vender por 20, teve um lucro de 100%. Isso é o simples, isso é o fácil e que todo mundo fala. Agora, o que poucas pessoas falam nesses vídeos que vendem por aí? Daí tem aquele vídeo clássico: faça R$1.000 de lucro hoje em 15 minutos. Aí o passo a passo clássico é: compre 200 mil pontos esfera a R$35, transfira para o Smiles com um bônus de 100%, esses pontos virarão 400 mil milhas, venda na Hot Milhas e tá aí o seu lucro. Agora, o que não te falam e o que tem por trás disso? Primeiro, nem sempre esse bônus será de 100%, então não se iluda com essa conta achando que para sempre teremos esse bônus. Não tem nenhuma garantia e mesmo em alguns casos com um bônus de 100% comunicado na promoção, nem todo mundo vai conseguir ganhar. Logo mais eu vou te dar um exemplo disso. Segundo, saiba que tem que investir grana. Não é o limite do teu cartão de crédito que vai te dar lucro. Isso não existe. O limite vai te ajudar. Você vai ter que investir dinheiro para poder buscar um lucro. Então, nesse caso, 200 mil pontos esfera a R$35 custa R$7.000. Então, esse, para começar a história, é o mínimo do limite que você deve ter para conseguir executar essa operação. Terceiro, e que ninguém te conta nesses vídeos de lucro fácil na internet com milhas, tem que ter caixa. Ou seja, se você compra 200 mil pontos esfera a R$35, isso dá R$7.000. Creio eu que você vai parcelar essa compra. E vamos lá, 10 parcelas de R$700. O que isso quer dizer? Que a primeira e talvez a segunda parcela, conforme quando o seu cartão de crédito vira, quem vai pagar é você, do seu bolso, do seu orçamento. Por quê? Porque a Hot Milhas só vai te pagar no mínimo em 60 dias. Esse prazo para justificar o lucro. Então, ou seja, você não vai ter dinheiro da sua venda para pagar uma parcela ou duas. A questão é, isso vai impactar o seu orçamento, sim ou não? Você está prevendo isso? Se fizer sentido, ok, sem problemas, porque depois, quando ela te pagar em 2 meses, você pega esse dinheiro e vai ter funding para as demais parcelas. Agora, se você não tem orçamento, não se planejou, não sabia, isso vai ferrar suas contas. Então, pensa bem e tome cuidado. E o quarto ponto, e que você nunca vai ver em um vídeo de lucro fácil com milhas aéreas, é que se você vender pontos Tudo Azul ou milhas da Azul para Hot Milhas e Max Milhas, é muito provável que você consiga fazer apenas uma venda na vida.
Você faz uma venda e depois não faz mais. E aqui eu vejo muita gente caindo nessa pegadinha. Vendem poucas milhas porque não tem conhecimento, porque não contaram essa parte. Vendeu lá 50 mil milhas, a Hot Milhas vai usar 2, 3, 4 CPFs talvez e depois ela não te compra nunca mais. Você queimou aquela conta, queimou os CPFs para ter um lucro mínimo. E isso não te contaram no vídeo que venderam o lucro fácil, que é só compra aqui, manda para cá, vende e tá aí o seu lucro. Então, tome cuidado. E tem mais um outro ponto ainda, que é quais são os pré-requisitos para que essa conta feche e que esse lucro faça sentido na maior parte dos casos. São 3 fatores e que um depende da gente, depende de mim, depende de você, está na nossa mão, e outros 2 dependem exclusivamente do mercado. E é aqui que mora o perigo. O fator que depende da gente, da nossa ação, é assinar clubes de companhias aéreas, Smiles, Tudo Azul e Latam Pass. E por que esse ponto é fundamental? Porque na maior parte das oportunidades do mercado, quando você vai mandar os pontos, por exemplo, da Livelo para a companhia aérea, para ganhar o bônus máximo de 90% a 100%, a depender, e aí justificar um possível lucro, tem que ter o clube da companhia aérea. Então, ou seja, Smiles, Tudo Azul ou Latam Pass. E nesse caso exige investimento mensal. Tem clubes de R$ 42 até R$ 800. Aí você vai escolher qual cabe no seu orçamento. Mas o ponto é, tem que ter investimento mensal. E isso tem que estar na sua conta, no seu orçamento como um todo, para que não embanane, para que não dê problema nas suas contas. Então aqui é um fator que está na nossa mão, na minha e também na sua. E quais são os 2 que não estão na nossa mão? Primeiro, as promoções, tanto bonificadas quanto bumerangues, em que você manda seus pontos do cartão, da Livelo, do Esfera para a companhia aérea com bônus. Para quem pensa em ter lucro, ainda mais esses caras que vendem lucro garantido, recorrente todos os meses, a frequência com que elas ocorrem é determinante. E adivinhem, algumas já não ocorrem com tanta frequência assim. André, elas vão acabar então? Eu creio que não. Agora que algumas já estão bem mais espaçadas do que no auge da pandemia, eu não tenho dúvida. E o segundo fator é o percentual desse bônus. E aqui para mim está o grande pepino. No auge da pandemia, chegamos a ter promoções com bônus, por exemplo, Livelo com a TAP do tipo Boomerang, que chegaram a 163%. Ou Boomerang entre Livelo e Latam Pass com bônus de mais de 130%. O que acontece hoje? Essas promoções com esses bônus não existem mais. E eu vejo pessoas reclamando, choramingando em blogs, em vídeos, em Instagram. Quando é que teremos promoções Livelo e TAP como antigamente, com aqueles bônus? Ei, deixa eu te falar uma coisa, não vai ter mais, acorda pra vida. É outro momento, é outro contexto completamente diferente. Uma coisa era, no auge da pandemia, companhias aéreas quase quebrando, precisando de caixa. Quanto mais promoções tem em termos de frequência, de quantidades e quanto maior o bônus, mais dinheiro entra no caixa da empresa. É por isso que lá era bem frequente esses bônus absurdos. Agora hoje é outro contexto, é outra realidade. É por isso que, por exemplo, depois de vários meses, a última promoção que teve Latam com algum parceiro foi com esses bônus aqui de 45%. Muito longe dos 130 e poucos de um ano e pouco atrás. Então esse contexto agora é completamente diferente e isso impacta diretamente quem garante ou vende uma renda recorrente mensal com milhas aéreas. Então o ponto é, se acostume a essa nova realidade, ainda mais se você está aí pensando talvez em fazer renda recorrente garantida com lucro. Leve isso em conta. E outro ponto polêmico também é que esses caras que ensinam essa renda mensal garantida geralmente usam na conta, para ficar mais fácil, sempre um bônus de 100%. Só que, qual que é uma tendência, e que aliás já está acontecendo hoje, por exemplo com a Azul, tá aqui um exemplo, em que para ganhar 100% de bônus, é somente para quem tem os 2 clubes mais tops da Azul, os mais caros e há mais de um ano. Eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que tem esses 2 clubes da Azul? Mas quando fazem os vídeos aí ensinando a fazer renda, não falam isso, só falam, mande os pontos da Livelo, do Esfera, compre aqui e mande para o Tudo Azul com bônus de 100%. A conta não é bem essa, pelo menos não sempre assim, e isso pode virar uma tendência.
Ter bônus de 100% sim, mas com muito mais critérios e as companhias aéreas premiando aqueles usuários, aqueles clientes que estão há mais tempo no clube. Então, de novo, coloque isso na sua conta. E por fim, temos um novo elemento mais recente, que é o bloqueio de contas por parte das companhias aéreas. Elas estão bloqueando algumas contas de quem tem movimentos estranhos na visão delas e que pode configurar como venda de milhas, embora já vi casos de contas bloqueadas de quem não vendeu, apenas emitiu 2, 3, 4 passagens, e isso vai dar muito pano para manga. Ah, André, mas se não é proibido então vender milhas, se a minha conta for bloqueada, eu posso ir para a justiça, acionar advogado? Sim, você pode, é um direito seu, um direito meu. Agora, se você pensa em vender para ter lucro mensal, como falam por aí que é possível, sem levar em conta isso, pode dar problema. Imagina que você faça uma venda, sua primeira venda, teve lá um lucro de 200, 500, R$1.000 ou quanto for, e a sua conta é bloqueada. O quanto isso impacta o que você imaginou que ia ter de lucros e de rendas garantidas recorrentes. Então bota isso na conta, porque quase ninguém te fala desses riscos quando falamos em renda extra com milhas. E para fechar o vídeo então, qual que é a minha visão da venda de milhas e como é que você pode tomar alguns cuidados para não cair em ciladas. Primeiro, antes de pensar em lucro, entenda as regras do jogo. Vender milhas da Azul é uma coisa, vender milhas Smiles é outra coisa, vender milhas Latam Pass é outra coisa. As regras de cada programa são diferentes e isso impacta diretamente na venda. Então primeiro conheça as regras, entenda como é que funciona em cada uma, para depois de fato pensar em lucro e como é que você vai transformar essa venda em dinheiro no bolso. Segundo, entenda a dinâmica do mercado. Por que o milheiro da Smiles hoje é o mais barato? Por que o do Latam Pass é o mais caro? Há explicações para isso. E antes de você pensar em se vai vender milhas Smiles, Latam Pass e os motivos de por que os preços estão oscilando e nesses patamares, você tem que saber de onde vem essa precificação. Terceiro, renda extra garantida mensal, como vendem por aí, não é simples assim. Geralmente vai exigir malabarismos do tipo ter mais de uma conta para você administrar, do namorado, namorada, esposo, esposa, papagaio, do sei lá de quem, e vai exigir mais tempo do seu dia, da sua vida como um todo. Me responda, você trabalha com isso? Faz sentido você se dedicar mais tempo a isso, tanto a aprender com profundidade os detalhes, quanto a essa operação toda, do que você dedica o tempo para a família, para os negócios, para os clientes, para o seu trabalho? E por fim, e essa opinião é polêmica mesmo, se você teve alguma emergência, por exemplo, o carro estragou e vai dar um custo acima do previsto, uma reforma da casa inesperada, alguma coisa com o cachorro, sei lá, e você não tem de onde tirar dinheiro, aí você tem as milhas, pode se lembrar disso, vender, ter esse lucro e aí bancar essa emergência. Agora, com relação caso você queira uma renda extra recorrente, garantida, mensal, como falam por aí, na boa, esquece isso e trabalha. Como seus pais trabalhavam, como seus avós trabalhavam também, porque tem que parar com essa bobagem de ter uma renda extra mensal com Bitcoin, com day trade na bolsa, com apostas esportivas e agora com milhas. É trabalho. Beleza? Fechamos assim esse vídeo, espero que tenha entendido um pouco mais sobre a venda de milhas e a dinâmica e os riscos que envolvem por trás. Comenta aqui embaixo se você ouviu alguma coisa aqui que nunca tinha ouvido no YouTube, na internet, no Instagram, onde quer que seja. E acho que você entendeu que não é uma barbadinha e simples como vendem por aí. Deixa o seu like, manda para um amigo e eu te vejo no próximo vídeo.